Bom dia. E aí, vamos falar sobre sexo? Vamos falar desse assunto assim como uma coisa natural que é? Eu tenho vontade já há um tempo de vir compartilhar aqui alguma coisa com vocês, porque eu percebo que se a gente não começar a falar de sexualidade de uma maneira despretensiosa e natural e tranquila e relaxada, a gente não vai evoluir nessa questão, nesse assunto da nossa sexualidade. E há alguns anos, quando eu comecei a ler aqui e acolá algumas indicações, do Tantra sobre como pode ser transformadora uma experiência sexual, eu percebi que até hoje eu tinha feito tudo errado porque eu não tinha aprendido como vivenciar a minha sexualidade. E olha que eu me considero uma pessoa resolvida, livre, sem tabus, e de fato sou. Mas eu não conhecia a potência curativa, transformadora e de proporcionar felicidade que uma sexualidade plena e leve pode ter. Primeiro equívoco da nossa visão sobre sexualidade. A sexualidade é sagrada. A sexualidade pode ter o significado de uma reza, de uma oração, de uma louvação à vida, de uma gratidão por estarmos aqui, um êxtase de consciência sobre o presente que é estar vivo aqui no momento presente. O presente que é ter esse corpo de 5 sentidos que pulsam, que sentem, que experienciam e que podem nos proporcionar muitas sensações divinas. Então a sexualidade, na verdade, é um presente divino e a gente tem renegado ela um lugar sujo, impróprio, indigno. E não é nada disso, gente. A sexualidade está num lugar de sagrado, de divino. Não é à toa que, através do ato sexual, a gente tem a capacidade divina de gerar uma vida dentro da gente, de produzir uma vida, de gestar uma vida. Então tem muito mais de sagrado do que de profano na sexualidade. E a gente ainda não descobriu isso aqui no mundo ocidental. A sexualidade pode ser portal de expansão da consciência, de iluminação e de contato com Deus. Como esse assunto tem muitas abordagens e muitos aspectos, hoje eu senti de falar com vocês sobre um desses aspectos, que é a pornografia. Então, a pornografia é um dos fatores que nos deseduca na sexualidade. Por quê? Pense numa criança. Como é que a criança se relaciona com o corpo dela e com a sexualidade? De uma maneira muito natural, escutando o que o corpo está pedindo, sentindo cada sensação do corpo, cada um dos 5 sentidos operando de maneira natural, no aqui, no agora, ou seja, se conectando com o próprio corpo, se conectando com as sensações. O que a pornografia faz com a nossa sexualidade é nos dissociar do nosso corpo e trazer a sexualidade para uma atividade mental, para uma experiência mental. Então, gente, olha como é doentio isso, não no sentido do moralismo, não tem nada a ver com moralismo, mas como é dissociador colocar a sexualidade na mente. Vamos olhar para isso com naturalidade, tá? O que é a experiência da pornografia na nossa sexualidade? É você olhar pessoas fazendo sexo, é você se estimular através da mente, mas depois quando você vai para o físico, você tá trazendo aquelas imagens que são de outras pessoas se movimentando sexualmente, que não é você se movimentando, não é você vivenciando o seu corpo e a sua vontade, os seus impulsos de dentro para fora. É você impondo ao seu corpo movimentos que você viu outras pessoas fazerem, da maneira que você viu outras pessoas fazerem, buscando imitar outras pessoas. Então, gente, isso é de uma crueldade com o nosso próprio corpo absurda. E aí eu me dei conta que
Quando a gente se sente usado como objeto por outra pessoa, na verdade é porque a gente usa o nosso corpo como um objeto sexual. A gente usa o nosso corpo de uma maneira mecânica e desrespeitosa e sem nenhum amor próprio. Então, se eu utilizo o meu corpo dessa maneira mecânica e como um objeto, como algo que eu realmente não estou dando valor, é natural que eu sinta que outra pessoa faz isso comigo, mas sou eu que faço isso comigo. Eu não escuto o que o meu corpo quer sentir. Eu trato ele como um objeto descartável, onde eu vejo outras pessoas fazendo alguma coisa, que depois eu vou imitar elas, que eu vou tentar fazer igual elas fizeram, porque eu acho que aquele é o modelo, e não é. O modelo é completamente outro, não tem nada a ver com o que aquelas pessoas estavam fazendo. Aquelas pessoas, inclusive, estão fazendo sexo de uma maneira totalmente mecânica, estão fazendo uma performance para ser filmada, para ser vendida. Tem todo um comércio desse mundo da pornografia que a gente mal conhece. Então, assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, a gente se estimular através de imagens de outras pessoas tendo sexo de uma maneira desvalorizada, de uma maneira mecânica, desrespeitosa, é trazer para a nossa intimidade com nós mesmos toda essa energia de desvalorização, de tirar o sagrado dessa prática. Então eu pensei, caramba, não quero mais saber disso. E aí eu me dei conta que eu já estava um pouco viciada naquele estímulo mental, que é uma masturbação mental isso. Mesmo se você tiver com outra pessoa, é mental, o processo é mental. O corpo chega ali só como um objeto para uma conclusão, e essa conclusão também não é algo que vai nos alimentar energeticamente. É um descarrego de uma energia. Aí, gente, isso abriu 1000 portais para minha percepção com relação à sexualidade. Primeiro, eu parei, de ter essa prática de masturbação, porque eu percebi que era uma coisa mecânica e desperdiçada da minha energia vital, da minha energia criativa, da minha libido, que é a energia que pode mover minha vida, que pode criar caminhos, que pode criar ações de realização real na minha vida, da minha criatividade, da minha arte, do meu desempenho. E aí eu fui buscar alguns entendimentos sobre esse universo, como por exemplo no Tantra, no Yoga. Então a gente tem um aspecto masculino, um aspecto feminino dentro da gente que está distorcido. Então o nosso aspecto feminino positivado é receptivo, é confiante, é acolhedor. O nosso aspecto masculino positivado é o da ação, é o da proteção. E eu comecei a ativar, curar esse meu feminino sagrado, esse meu masculino sagrado. Comecei a criar esse casamento alquímico. Isso tem um poder de tapar os nossos buracos de carência. A gente começa a vivenciar esse casamento alquímico e para de projetar no outro as nossas carências, as nossas necessidades, de querer que os outros atendam as nossas demandas de atenção, de amor, porque a gente vai desenvolvendo mesmo um casamento dentro da gente. Essa inteireza para quando a gente se aproximar de alguém, seja na amizade, seja na relação íntima, a gente poder trocar e não chegar cheio de buraco de carência, que possa ser uma relação de troca e não de interdependência, onde a gente precisa botar máscaras para agradar o outro. E aí eu entro numa outra questão. O seu corpo é seu? Você conhece o seu corpo, você busca a sensação de prazer, plenitude, de canalização dessa energia potente dentro do seu corpo? Ou você está o tempo todo tentando parecer aquelas imagens pornográficas porque você acha que isso é o que vai dar prazer ao outro, isso é o que vai excitar o outro? Então a nossa ideia de prazer está numa excitação mental. Está totalmente dissociada com o corpo. Eu percebi que esse estado de excitação era completamente artificial, que o orgasmo era artificial, que toda a relação, ou eu comigo mesma, ou eu com outra pessoa, era artificial.
Nada estava acontecendo de verdade, nada me satisfazia de verdade. Então, através dessas técnicas de reconexão com o meu corpo, primeiro eu percebi que tinha assim um tempo de uma aceleração completamente fora do natural. Primeiro que a mulher tem um tempo bem diferente do homem e os dois podem se harmonizar nesse tempo, nesse time. A mulher tem uma coisa mais lenta que para o homem pode ser maravilhosa. Eu percebo que os homens estão num tempo acelerado também por conta desse desserviço da pornografia, das imagens pornográficas. Então, se os homens conseguirem, dentro da cura do seu sagrado feminino, entrar num tempo de maior lentidão, de realmente ativar a sensibilidade do corpo, homens e mulheres vão poder ter uma dança sexual de prazer e sensação que eles ainda não conhecem, que nós ainda não conhecemos. Então, a aceleração dentro desse momento, dentro dessa troca, ela é extremamente prejudicial, porque não dá tempo da gente escutar o nosso corpo. O que é que ele quer sentir? Essa dança sexual nasce de dentro para fora. Essa demanda nasce de dentro para fora. Ela pode ser espontânea. Toda relação sexual pode ser única e completamente diferente de todas as outras. Se a gente tiver esse tempo de escuta do nosso próprio corpo. Se a gente também tiver mais sensibilidade à flor da pele, sem precisar de tanto estímulo. Então eu percebi que para encontrar esse estado de intensidade nas minhas células, nos meus átomos, assim, esse estado de vibração intensa interna, eu estava precisando de muito estímulo. Estímulo visual, estímulo físico, com uma necessidade de ritmo acelerado, e isso é uma insensibilidade se estabelecendo no nosso corpo. Quando você começa a ir para o lento, o corpo começa a aflorar uma sensibilidade, a recuperar uma sensibilidade que ele tinha perdido. A gente começa a educar o nosso corpo para ser mais sensível na delicadeza do toque. Começa a ir para uma lentidão e para uma sensibilidade que normalmente a gente não tem. É interessante porque as pessoas que são mais violentas podem trabalhar um lado mais yin, um lado mais lento, um lado mais moroso. E as pessoas que são mais morosas e mais lentas podem trabalhar o seu lado mais yang e trazer um equilíbrio para essa dança. E aí eu comecei a reeducar meu corpo para esse tempo mais lento, para eu poder estar no aqui, no agora, para eu poder estar presente, para eu poder acessar o que o meu corpo está pedindo, para eu poder propor a outra pessoa o que o meu corpo está pedindo. E aí, se não for desse jeito, nem vale a pena. É melhor não fazer, é melhor não ter uma relação sexual. Se não for para encontrar esse lugar sagrado, como se a gente estivesse num altar de oração mesmo, de devoção a essa capacidade do corpo de canalizar uma energia tão potente, criativa, é melhor ir correr, é melhor escrever um texto, é melhor dançar um pouco, cantar, fazer outra coisa, porque senão é um desrespeito a nós mesmos. A gente está vivendo um momento de isolamento, onde pode ter aí do outro lado muitas pessoas, né, buscando algum tipo de alívio na pornografia. Use esse tempo, você com você mesmo, para resgatar essa sensibilidade, para não precisar mais de tanto estímulo, para não precisar de remédio. Tem muita gente aí já precisando de remédio, porque o corpo perdeu o sentir, o corpo foi renegado a um plano inferior. A gente não está sacralizando o nosso corpo, a gente não está sacralizando essa relação íntima minha com o meu corpo. A gente está usando ele como objeto. Então, esse é só o início de uma conversa que, gente, tem muito que ser dito. A gente pode conectar com o nosso corpo de uma maneira muito amorosa e muito potente. Eu já falei em outros vídeos aqui do canal, nós somos potências de canalização de uma energia cósmica, criativa, realizadora, que a gente nem faz ideia. E a sexualidade é uma das grandes ferramentas da canalização dessa energia e da sacralização do nosso corpo, da nossa encarnação, porque caramba, a gente é espírito, ok, mas a gente está encarnado.
Tem uma frase que diz: quando a gente cai, é pelo chão que a gente levanta. Então, se o nosso espírito desceu na matéria, é pela matéria que ele pode se elevar. Então, amados, essa conversa vai longe. Se você gostou desse assunto, se você quer falar mais sobre isso, divide um pouquinho sua experiência, coloque aí suas questões. Fique aqui, vamos falar mais de autoconhecimento, autoconhecimento do corpo, da mente, do espírito, do nosso amor, despertar do nosso amor próprio. Tem muito para ser dito nesse lugar da sexualidade, que é só nesse diálogo, nessa troca, que a gente pode começar a encontrar um lugar de maior relaxamento, que a gente pode entender que a sexualidade não é uma coisa pronta, cheia de fórmulas. A gente descobre a cada momento, a cada experiência, como fazer, o que fazer e o que sentir. E essa possibilidade de sentir pode ser cada vez maior. Então, fica aqui, se inscreva no canal e vamos junto, tá bom? Muito bom começar a falar sobre isso. Beijo.